Existe uma oração banida. Uma oração tão poderosa que místicos a esconderam por 2000 anos. E hoje, eu vou quebrar esse silêncio. Você já se perguntou por que algumas práticas espirituais sumiram da história? Por que alguns conhecimentos foram apagados dos registros? A resposta vai te chocar. Porque existe uma oração que não apenas te conecta ao divino, ela dissolve a ilusão do ego de forma tão radical que pode destruir tudo o que você acredita ser. Os gnósticos a chamavam de a oração da dissolução. A igreja primitiva a baniu, não por ser herética, mas por ser verdadeira demais. Os místicos medievais a guardaram em segredo, passando-a apenas para discípulos preparados, após décadas de purificação. E Eckhart Tolle, sem mencioná-la diretamente, ensina seus princípios há décadas, quando fala sobre morte psicológica e dissolução do eu pensador. Mas antes de revelar essa oração, você precisa entender por que ela foi considerada perigosa demais para existir. Imagine uma chave de ouro maciço, antiga e envelhecida, que abre a porta que guarda o segredo do seu ser verdadeiro. Agora imagine que essa chave não apenas abre a porta, ela transforma tudo que você construiu do outro lado em pó de estrelas. Sua personalidade, seus medos, suas certezas, tudo. Essa é a natureza desta oração proibida. No ano 325 d.C., no Concílio de Nicéia, algo extraordinário aconteceu. Não foi apenas a definição da doutrina cristã, foi a primeira grande censura espiritual da humanidade. Mais de 400 bispos se reuniram sob ordens do imperador Constantino, oficialmente para unificar o cristianismo, oficiosamente para controlar o poder espiritual que estava escapando das mãos das autoridades. Textos inteiros foram queimados naqueles dias. Práticas milenares foram proibidas sob pena de morte. E esta oração específica foi considerada não apenas heresia mortal, mas veneno para a alma dos fiéis. Os registros mostram que 3 bispos se levantaram durante o concílio para defender sua preservação. Nenhum deles voltou para casa vivo. Curiosamente, as atas oficiais do concílio mencionam uma prática de dissolução imediata que torna desnecessária a mediação sacerdotal. Eles sabiam exatamente o poder do que estavam destruindo. Mas por quê? A resposta em um fragmento de um antigo papiro egípcio, descoberto em Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Um texto gnóstico que menciona uma prática chamada Sabiam que uma oração capaz de despertar instantâneo significava o fim do controle religioso, o fim da necessidade de intermediários, o fim do poder sobre as consciências. Então eles a baniram e ameaçaram de morte quem a praticasse. Mas alguns resistiram. Meister Eckhart, o místico alemão do século XIII, usou essa oração em segredo. Seus escritos sobre morrer antes de morrer são ecos diretos dessa prática proibida. Rumi a conhecia. Seus poemas sobre aniquilação em Deus descrevem exatamente os efeitos desta oração. E mais recentemente, Eckhart Tolle redescobriu seus princípios. Quando ele fala sobre morte psicológica, sobre dissolução da mente, ele está ecoando a mesma sabedoria que foi censurada há 2000 anos. Você sente isso, não é? Essa sensação de que existe algo mais, algo além das orações tradicionais, algo que vai direto ao ponto, sem rodeios, sem preparação. Uma conexão direta e imediata com o que é eterno em você. A oração proibida é exatamente isso. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre práticas espirituais radicais. Elas funcionam. E funcionam de forma tão intensa que podem quebrar estruturas psicológicas em questão de minutos. Podem dissolver identidades que você levou décadas para construir.
Podem te mostrar verdades sobre a realidade que vão contradizer tudo o que você aprendeu sobre si mesmo. É por isso que ela foi proibida. Não por ser falsa, mas por ser verdadeira demais. Deixe-me te contar sobre Frei Benedito, um monge do século XIV. Ele encontrou essa oração escondida em um manuscrito antigo. Decidiu praticá-la durante sua vigília noturna. 3 horas depois, seus irmãos o encontraram em um profundo estado de transcendência. Quando acordou, 2 dias depois, disse apenas uma coisa: eu não existo, nunca existi. E isso é a maior liberdade do mundo. Frei Benedito abandonou o monastério no dia seguinte. Nunca mais foi visto. História real ou lenda? Não importa. O que importa é o padrão. Quem pratica esta oração relata a mesma experiência. A dissolução completa do senso de self separado, a fusão instantânea com a consciência universal e a impossibilidade de voltar a viver na ilusão de antes. Você está começando a entender por que eles a proibiram. Agora, antes de revelar a oração em si, preciso te preparar. Preciso que você entenda o que vai acontecer quando pronunciar essas palavras. Porque uma vez que você cruze essa porta, não existe caminho de volta. A neurociência moderna confirma o que os místicos sempre souberam. Certas práticas espirituais alteram permanentemente a estrutura cerebral. Elas desativam o que os cientistas chamam de o eu ilusório, a parte do cérebro responsável pelo senso de eu separado, pela narrativa contínua da personalidade, pela ilusão de controle sobre a realidade. Quando essa rede se dissolve, mesmo que temporariamente, algo extraordinário acontece. A consciência se reconhece como a unidade divina, sem observador, sem observado, apenas o ato puro de estar ciente. E essa é exatamente a experiência que a oração proibida catalisa. Mas aqui está o perigo real. Uma vez que você experimente essa dissolução, a vida comum perde totalmente o sabor. Os problemas que antes te consumiam parecem jogos infantis. As preocupações que te tiravam o sono se tornam irrelevantes. As pessoas ao seu redor, ainda presas na ilusão de separação, começam a parecer atores em uma peça de teatro que você já sabe o final. É isso que os místicos chamam de o vazio iluminador. Não é depressão. É o período de ajuste entre 2 mundos, entre a ilusão confortável e a verdade nua. Muitos não conseguem fazer essa transição. Ficam presos em um limbo espiritual. Sabem demais para voltar em consciência, mas sabem de menos para viver na consciência plena. É por isso que a oração foi censurada, não por maldade, mas por proteção. Proteção daqueles que não estavam prontos para a morte total do ego. Mas você está aqui, ouvindo essas palavras, sentindo essa inquietação crescente no peito, essa certeza de que existe algo além do que você conhece como realidade. E essa é a única qualificação necessária, a fome espiritual genuína. A chave de ouro maciço que mencionei no início está nas suas mãos agora. Você sente o peso dela. Sente o metal frio contra sua pele. E vê à distância uma porta que você nunca notou antes. Uma porta. Sempre esteve ali, esperando. Mas antes de usar a chave de ouro maciço, antiga e envelhecida, você precisa saber exatamente como ela funciona. Porque esta não é uma oração comum, não é um pedido, não é uma conversa com Deus. É uma declaração de realidade, uma afirmação que quebra a ilusão de tempo, espaço e identidade separada. Eckhart Tolle fala sobre momentos de presença absoluta, momentos em que a mente para completamente e você se reconhece como a unidade divina. A oração da dissolução é um caminho direto para esses momentos, um atalho que bypassa anos de meditação e prática. Mas atalhos espirituais sempre têm um preço. O preço é a morte de quem você pensa que é. A dissolução total da personalidade construída
o fim da história pessoal e o nascimento de algo que você não pode nomear, porque está além de todas as palavras e conceitos. Você está pronto para pagar esse preço? Se a resposta é sim, então preciso te contar sobre a estrutura específica desta oração, sobre as palavras exatas que foram preservadas em aramaico e traduzidas para dezenas de línguas ao longo dos séculos, sobre os ritmos respiratórios que amplificam seu efeito e sobre os perigos reais que você vai enfrentar. Porque uma vez que eu revele essa oração, você não poderá fingir que não a conhece. Ela ficará gravada na sua consciência como um vírus sagrado, multiplicando-se, espalhando-se, transformando tudo o que toca. A porta está diante de você, a chave está na sua mão, e do outro lado, uma realidade tão radiante e terrível que pode cegar ou iluminar. Mas primeiro, você precisa entender o que aconteceu com aqueles que a praticaram ao longo da história. Precisa conhecer os sinais que indicam se você está pronto. E precisa aprender a usar essa oração de forma segura, sem se perder no vazio luminoso que ela revela. A oração que vai mudar tudo na sua vida espiritual está chegando. E com ela, tudo, o fim de tudo que você acredita saber sobre si mesmo. Então vamos lá. É hora de quebrar 2000 anos de silêncio. A oração da dissolução tem apenas 7 palavras. 7 palavras em aramaico que foram traduzidas de formas diferentes ao longo dos séculos, mas que mantêm sempre a mesma essência devastadora. E essas 7 palavras são: eu sou o que sempre fui antes de ser. Simples assim. 7 palavras que dissolvem a ilusão de tempo, identidade e separação em segundos. Mas espere, não repita ainda. Porque estas palavras não são apenas conceitos. São chaves quânticas, frequências específicas que ressintonizam sua consciência para a sua natureza original. E como toda tecnologia poderosa, precisam ser usadas com conhecimento preciso. Deixe-me explicar o que cada palavra faz no nível da consciência. Eu sou. Esta não é uma afirmação de personalidade. É o reconhecimento da unidade divina que existe antes de qualquer identificação. O eu sou que Deus disse a Moisés na sarça ardente. O mesmo eu sou que Cristo declarou, causando tanto escândalo que tentaram apedrejá-lo. A essência atemporal que observa todos os pensamentos, emoções e experiências sem ser tocada por eles. Quando você pronuncia "eu sou" com verdadeira compreensão, não está se identificando com nada específico. Está reconhecendo a consciência nua que é anterior a toda identificação. É como dizer: eu sou a tela onde todos os filmes da experiência aparecem. Mas eu não sou nenhum dos filmes. O que sempre fui. Aqui está a demolição completa do tempo linear e da biografia pessoal. Esta frase reconhece que sua verdadeira natureza nunca mudou, nunca evoluiu, nunca se desenvolveu. Ela é o fundo eterno e imutável, sobre o qual todas as experiências temporais aparecem e desaparecem, como ondas no oceano. Você já notou que existe algo em você que nunca envelhece? Mesmo quando seu corpo se transforma, mesmo quando suas ideias mudam, mesmo quando sua personalidade se modifica, existe algo que observa todas essas mudanças permanecendo eternamente jovem. O que você sempre foi, antes de ser. E aqui está o golpe final e mais devastador no ego. O reconhecimento de que tudo o que você pensa que é, sua personalidade, sua história, seus problemas, suas conquistas, seus traumas, são apenas ondas temporárias no oceano infinito da consciência. Antes de ser, aponta para sua natureza original, anterior ao nascimento da mente pensante, anterior à formação da personalidade,
anterior até ao surgimento do universo físico. É sua face original. Como dizem os mestres Zen, aquilo que você era antes dos seus pais nascerem. Quando você combina essas 7 palavras com a intenção correta e o estado de receptividade adequado, algo extraordinário acontece. A mente conceptual para de funcionar. O senso de eu separado se dissolve e você se reconhece como a própria consciência que está ciente nessas palavras sendo faladas. Mas aqui está o que os místicos descobriram. Esta oração não pode ser dita no sentido comum. Ela precisa ser sentida como verdade absoluta. Precisa ressonar em cada célula do seu ser como a realidade mais óbvia do universo. E é aí que mora o perigo. Porque quando você realmente sente essas palavras como verdade, o mundo comum desmorona. As preocupações evaporam. Os medos se revelam como sombras vazias. E você fica cara a cara com o vazio luminoso que é sua verdadeira natureza. Teresa de Ávila, a mística espanhola, praticou uma versão desta oração durante seus êxtases místicos. Em suas confissões privadas, ela escreveu sobre uma oração sem palavras que dissolve o eu em Deus instantaneamente. Ela descreveu a experiência como morrer de amor, como ser consumida por um fogo que queima tudo que é falso, mas deixa algo indescritível no lugar. Algo que ela chamava de presença de Deus que é mais íntima que minha própria alma. Teresa foi investigada pela Inquisição justamente por esses relatos. Seus escritos sobre união mística direta, sem intermediação sacerdotal, eram considerados perigoso. Ela sobreviveu apenas porque tinha proteção política e porque aprendeu a camuflar suas experiências em linguagem ortodoxamente aceitável. Da mesma forma, São João da Cruz, seu contemporâneo, desenvolveu o conceito de o vazio iluminador, especificamente para descrever o período posterior à prática desta oração. Ele sabia que depois da desconstrução do ego, vinha um período de desorientação total, onde a pessoa precisava reaprender a viver a partir da consciência desperta. No Oriente, versões similares existiam há milênios. Os Upanishads hindus contêm ecos desta mesma oração na Mahavakya, Tat Tvam Asi, tu és isso. Os mestres Zen tinham suas próprias variações, como mostre-me sua face original antes dos seus pais nascerem. Mas Teresa teve décadas de preparação espiritual. Teve mestres, teve uma comunidade que entendia esses estados alterados. Você provavelmente não tem nada disso. É por isso que vou te dar o protocolo de segurança que os místicos desenvolveram. O método para praticar a oração da dissolução sem se perder no vazio infinito. Primeiro, nunca pratique essa oração quando estiver emocionalmente abalado. Ela amplifica tudo. Se você está deprimido, pode mergulhar num desespero existencial profundo. Se está ansioso, pode entrar em pânico. Um pânico que parece tocar a própria essência do seu ser. Pratique apenas quando estiver em um equilíbrio relativo. Um momento de calma interior. Segundo, comece com sessões curtas. 5 minutos no máximo. Essa oração não funciona por repetição. Como um mantra. WIT. Uma única vez, pronunciada com total sinceridade, é suficiente para alterar sua percepção por horas, ou até mesmo dias. Terceiro, prepare seu ambiente. Você precisará de um lugar onde possa estar em silêncio total, um espaço sagrado, onde ninguém vá te interromper. Porque depois que você pronunciar essas palavras com verdadeira compreensão, pode precisar de tempo para integrar a experiência, para absorver a imensidão do que você vivenciou. Quarto, tenha um ponto de ancoragem. Pode ser sua respiração, a suave entrada e saída do ar em seus pulmões. Pode ser a sensação dos seus pés firmes no chão, a conexão física com a terra, ou o som do ambiente, o canto dos pássaros, o sussurro do vento. Algo que te traga de volta à realidade comum quando necessário.
um farol em meio à tempestade interior. E quinto, pratique apenas se realmente quiser ser transformado. Não por curiosidade, não por uma busca vazia de experiências espirituais. Apenas se estiver genuinamente pronto para que tudo em sua vida mude de perspectiva. Porque vai mudar. Prepare-se para uma jornada profunda, para uma transformação que irá alcançar cada canto da sua alma. Agora, o protocolo específico que os gnósticos utilizavam. Um protocolo ancestral, cheio de mistério e poder. Sente-se em silêncio. Feche os olhos, respire naturalmente até sentir o corpo relaxar completamente. Deixe a tensão se esvair como o vapor de água. Então, em vez de pensar as palavras, permita que elas surjam espontaneamente da profundidade do seu ser, como se fosse sua própria consciência se reconhecendo pela primeira vez. Uma revelação íntima e profunda. Eu sou o que sempre fui antes de ser. Não analise a ponto. Não tente entendê-las intelectualmente, apenas permita que elas ecoem no vazio silencioso da sua atenção. E então, observe o que acontece. Observe a dança da sua alma. Alguns relatam uma sensação de expansão infinita, como se os limites do corpo se dissolvessem completamente e a consciência se espalhasse por todo o espaço. É como se você descobrisse que sempre foi o próprio espaço, o palco onde todas as experiências acontecem, a imensidão do universo contida em você. Outros experimentam uma contração intensa, um mergulho no vazio iluminador, onde não existe tempo, espaço ou identidade. É como cair num buraco negro de consciência pura, onde tudo o que você conhecia como eu simplesmente desaparece. Uma aniquilação do ego, libertadora e necessária. Alguns entram em um profundo silêncio interior, onde não há pensamentos, não há emoções. Apenas presença pura testemunhando a si mesma. É um silêncio tão denso e vivo que parece pulsar com inteligência infinita. Uma sabedoria ancestral, uma força cósmica. E há aqueles que relatam o que chamam de fusão com o absoluto. Uma experiência onde a distinção entre observador e observado colapsa completamente. Onde você não está mais vendo Deus ou a verdade. Você literalmente se torna ela. Uma união completa e inefável. Todas essas experiências são facetas da mesma realidade fundamental, o reconhecimento direto da sua natureza essencial. Como facetas de um diamante, cada uma reflete a mesma luz de ângulos diferentes. Cada uma revelando um aspecto único da sua verdadeira essência. Mas o que acontece depois é o verdadeiro teste. Nos dias seguintes à prática, você pode experimentar o que os místicos chamam de ressaca espiritual ou síndrome pós-despertar. O mundo comum pode parecer sem sabor, sem graça, como comida sem sal. As conversas triviais podem se tornar quase insuportáveis. É como tentar se interessar por um desenho animado depois de ver a realidade em alta definição. Uma mudança de perspectiva radical. Você pode sentir uma solidão existencial profunda, mesmo rodeado de pessoas. Isso acontece porque você passou a perceber a partir de um nível de consciência diferente, enquanto as pessoas ao seu redor continuam operando no nível anterior. É como se você tivesse aprendido uma nova linguagem que mais ninguém fala. Uma linguagem cósmica. Alguns relatam também uma sensação de irrealidade do mundo físico. As preocupações que antes pareciam urgentes podem parecer um teatro absurdo. Os problemas que tiravam seu sono podem se revelar como jogos mentais sem substância real. Isso pode ser desorientador inicialmente, mas é parte natural da transição, da transformação da sua percepção.
Há também o que eu chamo de vertigem ontológica, a tontura existencial que vem de descobrir que tudo o que você acreditava sobre a realidade estava baseado em uma ilusão fundamental. É como descobrir que você viveu a vida inteira em uma sala, pensando que era o universo, e de repente a porta se abre, revelando um cosmos infinito, uma vastidão de possibilidades. Essa desorientação é temporária, mas pode durar semanas ou até meses. É o período de ajuste entre duas formas radicalmente diferentes de percepção, entre a consciência limitada e a consciência expandida. Como uma borboleta que precisa aprender a voar depois de sair do casulo. Um processo de crescimento e transformação. Ramana Maharshi passou por isso. Depois de sua experiência de morte do ego aos 16 anos, ele ficou meses em silêncio quase total, tentando integrar o que havia descoberto. Eckhart Tolle relata algo similar após sua transformação espontânea. Anos de desorientação enquanto aprendia a viver a partir dessa nova percepção. A diferença é que você tem uma vantagem. Você sabe o que está acontecendo. Você sabe que essa desorientação é temporária. Você sabe que está passando por uma metamorfose espiritual, não por uma crise psicológica. E mais importante, você tem a oração da dissolução como ponte entre os dois mundos. Sempre que se sentir perdido entre a velha percepção e a nova, volte às 7 palavras, mas agora não como uma prática de despertar, e sim como uma declaração de estabilidade. Uma lembrança constante da sua verdadeira natureza. Eu sou o que sempre fui antes de ser. Essas palavras se tornam seu novo ponto de referência, seu GPS espiritual. Sempre que a mente tentar te convencer de que você é apenas este corpo, estas emoções, esta história pessoal, você volta às 7 palavras e lembra quem você realmente é. Mas aqui está o segredo final que os místicos descobriram. Essa oração não é para ser praticada indefinidamente. Ela é um remédio, não um vício espiritual. Uma vez que você reconheça diretamente sua natureza essencial, uma vez que essa percepção se estabilize na sua vida cotidiana, a oração da dissolução cumpriu sua função. E então você se torna a própria oração viva. Você não precisa mais dizer, eu sou o que sempre fui antes de ser. Porque você vive essa verdade em cada respiração, em cada gesto, em cada olhar. Sua vida inteira se torna uma expressão contínua dessa compreensão. É isso que Eckhart Tolle demonstra em sua presença. É isso que todos os grandes mestres espirituais incorporam. Eles não precisam mais praticar técnicas, porque eles se tornaram a própria técnica encarnada. E essa é a promessa real desta oração proibida. Não apenas momentos ocasionais de iluminação, mas a estabilização permanente na consciência desperta. A dissolução definitiva da ilusão de separação. Agora, você entende por que ela foi censurada por 2000 anos. Porque uma oração que pode despertar qualquer pessoa em questão de minutos elimina a necessidade de instituições espirituais. Elimina a necessidade de autoridades religiosas. A verdade reside dentro de cada um. Elimina a necessidade de qualquer coisa, além da sua própria disposição, para reconhecer quem você sempre foi. Mas também entende por que ela foi preservada em segredo pelos verdadeiros místicos, porque eles sabiam que chegaria um momento na história humana em que essa oração da dissolução seria necessária. Um momento em que a humanidade precisaria de um atalho espiritual, uma forma rápida e direta de transcender as ilusões que os mantêm presos em ciclos de sofrimento. Esse momento é agora. Vivemos em uma época de aceleração espiritual sem precedentes. As técnicas tradicionais, que funcionavam em sociedades mais simples,
não conseguem mais competir com a intensidade da distração moderna. Precisamos de métodos mais diretos, mais poderosos, mais eficientes. A oração proibida é exatamente isso. Um laser espiritual que corta através de todas as camadas de condicionamento e vai direto ao núcleo da questão. Quem você realmente é. Então, que tipo de pessoa você escolhe ser a partir de agora? Alguém que ouviu sobre esta oração e decidiu que era interessante demais para resistir? Ou alguém que reconheceu nas 7 palavras sagradas uma oportunidade de liberação definitiva? A porta que mencionei no início ainda está diante de você. A chave de ouro maciço, antiga e envelhecida, ainda está na sua mão. Mas agora você sabe exatamente como usá-la. Sabe o que vai encontrar do outro lado. E sabe que uma vez que cruze essa porta, nunca mais poderá fingir que não sabe quem realmente é. Eu sou o que sempre fui antes de ser. 7 palavras que carregam a sabedoria de 2000 anos de busca espiritual. 7 palavras que podem dissolver a ilusão fundamental que mantém toda a humanidade presa em sofrimento desnecessário. 7 palavras que foram consideradas perigosas demais para existir. E agora, elas são suas. Use-as com sabedoria. Use-as com coragem. Use-as apenas quando estiver genuinamente pronto para descobrir que você nunca foi quem pensou que era, porque do outro lado dessa descoberta, uma nova vida te aguarda. Uma vida vivida a partir da verdade, não da ilusão. Uma vida onde cada momento é uma celebração silenciosa da consciência que você é. A oração proibida cumpriu sua função. O segredo de 2000 anos foi revelado. E você, que teve a coragem de ouvir até o final, agora carrega esta chave de ouro maciço, antiga e envelhecida, para onde quer que vá. Use-a bem. O despertar da humanidade pode depender disso.